Olá, muito boa noite. Salve Jesus. Salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. São 21 horas e 15 minutos do dia 26 de 12 de 2022. Segue-se o caminho, segue-se o trabalho, segue-se a vida. Tudo é possível àquele que crê. Como ensina Jesus, saber para prover, prover para prever, prever para prover. E assim nós fazemos o nosso trabalho humildemente, sempre pedindo, o concurso dos espíritos amigos, para que eles nos ajudem nessa missão e trazer informações do mundo espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, sobre tudo que é importante, daquilo que nós queremos, daquilo que nós somos. Eu estou aqui, um dia após o Natal, onde agradecemos mais uma vez a Deus por termos tido esse Natal. Muito embora as pessoas não estejam tão felizes quanto elas merecem, Sr. Eliseu Matias, obrigado, Deus o abençoe. Toda forma com que a gente pode, a gente vai fazendo esse trabalho, sempre pedindo que Deus tenha compaixão de nós e nos ajude. A cada notícia que a gente recebe, a gente vai observando aquilo que os espíritos nos falaram e nos falam. Me lembro quando o Dr. Bezerra de Menezes nos falou para nós fortalecermos os nossos ossos, nossos nervos, músculos, devido a essa mudança climática que afetaria o Brasil e o mundo todo. Nós estamos vivendo nessa mudança climática, esse frio histórico lá na América do Norte, em toda a América, em cima, o Canadá, principalmente, onde a natureza, ela está fazendo o seu papel de purificação aqui do planeta. Todos os planetas aqui em volta, eles já estão a um passo a mais diante da evolução que está o nosso planeta. Diante das circunstâncias de vida, que nós nos deparamos, dos absurdos que nós estamos vendo aqui nesse planeta, diante dessa verdadeira Babilônia, que se instalou aqui, onde a falência moral, a falência ética, a falência comportamental do ser humano veio criando situações cada vez mais perversas, fazendo com que o plano espiritual, ou seja, nós em espírito, os espíritos que já estão mais adiantados, possam vir aqui nos avisar que as coisas do jeito que está não podem ficar. E todos esses países que infelizmente aprovaram a lei do aborto estão sofrendo consequências de suas ações, comandados pelos espíritos, para que os mesmos possam rever seus conceitos. Ao ignorante, eu respondo ao ignorante que é a lei de causa e efeito. Todo mundo sabe que é errado, e tem muita gente que quer continuar justificando o que é errado para continuar errando, e depois simplesmente vai querer pedir perdão a Deus e querer que Deus o perdoe e fica tudo certo. Depois de tomar decisões erradas, escolhas erradas, feitios errados em todas as coisas de suas vidas, simplesmente dão com os burros na água e para não prejudicar aqueles que estão se purificando,
O mundo espiritual está avisando todos em tempo que, diante da situação atual, prestem bem atenção, que essas mudanças climáticas, elas irão se intensificar, e isso, de primeiro plano, não vai afetar diretamente a vida do ser humano, nem a natureza, mas estará afetando todo o clima do planeta. Quando os espíritos nos falaram que nós adentraríamos a uma mini era glacial, onde muita gente, ficou com medo, saiu comprando cobertores, meias e tal. Mas o principal da mudança que se deve fazer é a respeito do comportamento. Nunca ache que o que é errado vai ficar certo. Nunca ache que o que é certo ele vai ser visto como errado. Nunca procure fazer as coisas fáceis, e sim fazer as coisas certas, para que nós não nos arrependamos depois de tudo, das colheitas que nós teremos de colher. Os seres humanos estão totalmente perdidos e alucinados devido ao quê? Primeiro foi a febre de aprovar o aborto em todos os lugares, como se isso fosse o maior problema do planeta. Seriam as gravidez das pessoas que não sabem se cuidar. Como se isso fosse um problema terrível, até como se fosse um problema de saúde, como alguns desprovidos de intelectualidade espiritual falam asneiras por aí. Isso é tudo uma aberração de seres totalmente atrasados no seu contexto de amor ao próximo, de respeito, e com isso querem contaminar o mundo, como estão tentando fazer, tentando contaminar a humanidade desses seres renascidos do Império Babilônico, onde toda a prostituição, todo esse uso de drogas, tudo à mercê da alavanter deles, que eles quiseram que isso fosse ressuscitado. Como seres humanos estão emporcalhando o planeta Terra, e essa raça precisa ser expurgada, ou seja, já que eles não conseguem se limpar, então eles vão ter que mudar para um outro orbe, um outro planeta, porque o planeta Terra ele iniciou esse processo de purificação, e dentro desses próximos anos, apenas aqueles que saberão o que fazer conseguirão suportar todas essas mudanças climáticas que nós iremos sofrer. Como avisam os espíritos: muito frio, muito calor, muita chuva, muita seca, tudo acontecendo ao mesmo tempo no planeta. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. É o que a gente vê. É o que a gente vê acontecer ali no mundo. É o que nós vemos acontecer aqui no planeta Terra. Esse frio, que está fazendo lá na América do Norte, na Europa, isso vai se intensificar. Se preparem. Certo? Se preparem para o calor que vem. Certo? Se preparem para enfrentar muito calor. Cuidem da saúde de vocês. Tudo que os espíritos já nos ensinaram a fazer. Para quem vem acompanhando as lives, já sabe decore e salteado de tudo isso. Todas as coisas, tá bom? Então, gente, vamos rezar e vamos nos prevenir. Vamos fazer nesse trabalho de prevenção para que a gente não se contamine com as coisas erradas e a gente comece a fazer besteiras também e justificar, certo? Justificarmos as nossas falhas, certo? Veja só, nem todos nós conseguimos entender aquilo que a espiritualidade ela tenta nos passar
para que a gente possa raciocinar e entender, certo? Eu acredito nos espíritos em nos avisar de tudo, de todas as coisas. As providências cabem a nós. A nós. Prepare-se quem assim quiser se preparar. O livre-arbítrio nos move a vida. Nós escolhemos que caminho queremos seguir, o que queremos aprender e assim por diante. Certo? Eu não sou imediatista. Eu, durante as minhas vidas, eu procurei aprender um pouco sobre estratégia. Estratégia não se comenta nem com o melhor amigo, apenas com aqueles que estão envolvidos nas estratégias. E quando os Espíritos de Deus nos dão alguns sinais, é para a gente raciocinar. O presente veio, Papai Noel chegou e trouxe-nos um presente que estava faltando para que a nossa árvore de Natal pudesse ficar montada até o dia 5 de janeiro, como é dia de Reis, dia 6 de janeiro, dia de Reis, é onde se desmonta a árvore de Natal. Então, mediante a análise de todos os fatos, dentro do conceito que eu pude aprender, matematicamente, todos os fatos estão corretíssimos. Corretíssimos. Apenas, veja, as pessoas que só acreditam, tem gente que só acredita naquilo que os olhos veem. Tem gente que, por exemplo, não consegue entender a linguagem do Apocalipse, a linguagem das centúrias, o terceiro segredo de Fátima, as mensagens de Baba Vanga, que anuncia aí muitas mudanças agora para esse ano que está chegando. Então as pessoas precisam, assim, sabe, apenas ler o que está nas linhas e não conseguem entender o que está nas entrelinhas. Então a gente tem que pensar. Nós temos que pensar. O presente veio. É só você abrir os olhos, enxergar o que aconteceu nesse 25 de dezembro de 2022. Papai Noel veio do Oriente. Ele veio do Oriente, como foi anunciado. Certo? Trouxe-nos um presente. Esse presente está ancorado aqui no circuito do astral brasileiro, como tem que ser, além de muitas outras coisas que vieram também daquelas bandas para poder trazer mais segurança a esta grande nação. Quando os espíritos falaram ao Chico Xavier que o próprio Cristo defenderia o Brasil, eu tenho a afirmar a vocês que é o Cristo de Deus que está defendendo o Brasil de todas essas loucuras que os seres humanos estão aí tentando aprontar. Viu, gente? A gente tem que abrir os olhos, certo? Abrir os olhos, certo? Para a gente raciocinar. Se você não entender os rituais de passagem, viu? Rituais de passagem. Tudo na vida é assim. Da maioridade, dos índios, todas as tradições, veja só, nas lojas maçônicas, mesmo dentro das seitas religiosas, dentro de uma empresa, tudo exige o quê? Um ritual de passagem. E todo esse ritual de passagem precisa obedecer ao quê? Aquilo que está escrito dentro desse ritual de passagem. Então muita gente não conhece esses rituais de passagem. Então tem muita gente que aqui, no primeiro sinal de confusão, quer pegar aquele taco de beisebol e vamos sair por aí dando paulada na cabeça dos outros. Certo? Tá certo? Esses presentes que chegaram, veja só, é apenas para botar respeito para aqueles que possam querer tentar contra qualquer coisa diante dessa grande nação. Do perigo que poderia vir do mar diante daqueles que, certo, pudessem se atrever a querer invadir o território aquático brasileiro. Então, como essa nação, ela é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, enquanto alguns acham que uns e outros vão passear por aí, para ver jogo de Copa, essas coisas, o fiel soldado, como aquele que cumpre a missão,
dá a missão, ele cumpre, não pergunta como, ele vai e cumpre a missão. Assim é o missionário. E o missionário saiu com muitas informações e foi entregando essas informações a muitos dos nossos compatriotas que sempre foram muito bem-vindos aqui, por isso essa boa relação que a nação tem com os irmãos lá do Oriente Médio, certo? Aqueles que andam na linha e aqueles que querem também a paz e aqueles também que dependem deste país para tudo. Uma coisa eu falo a vocês: o Brasil é o único país que tem tudo. Essa nação tem tudo. Tudo que se possa imaginar que o mundo precisa, aqui tem. Desde minérios, desde reservas de água, desde reservas naturais, desde tecnologia, desde o que está no subsolo. Tudo tem aqui. Tudo tem aqui. E tudo muito bem guardado. Então, para que ninguém destrua e ninguém mal intencionado tente se apoderar daqui, muitos irmãos nossos, até irmãos de vidas anteriores, já deram basta naqueles que queriam se arvorar de querer tomar conta daqui. O mal foi cortado, pois nós estamos vivendo uma guerra espiritual a nível mundial. Para a gente falar claro o que é uma guerra espiritual. O espírito, ele pode tomar conta de um corpo, ele pode reencarnar, ele pode não reencarnar, ele é o que ele é. E nós estamos vivendo essa questão religiosa, racial no mundo, ganhar grande ênfase nas disputas que cada uma dessas nações poderosas tem, e cada uma delas querendo influenciar o mundo inteiro para que esse mundo possa ser ali subjugado por elas, como fez o Império Romano, como fez o Império Otomano, como fizeram lá o Império Turco, que tomou conta do mundo, e assim por diante. Como esses seres reencarnaram, e os seres humanos, eles não mudam porque desencarnam e não mudam porque vão reencarnar. Todos que reencarnam para fazer o que é certo. Assim como você ensina tudo que é certo para os seus, só que eles vão fazer aquilo que eles bem entenderem. É o que nós estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil e no mundo. Revelam-nos os espíritos que a grande estratégia foi montada para poder agir e calar a boca de todos os inimigos. E se alguém quiser se arvorar a fazer qualquer coisa, estará confrontando ao regimento maior que uma nação tem. E toda nação tem a sua Constituição, como toda empresa tem o seu contrato social, como toda instituição tem lá o seu estatuto, e tudo tem que ser ali dentro do estatuto. Qualquer coisa que você faz dentro do estatuto está fora da lei, você perde a razão. Qualquer coisa que você faça fora da Constituição, você perde a razão. Qualquer coisa que você faça fora do contrato social, você está agindo à margem daquilo que deveria ser feito. Independente se você concorde ou não. O importante é que se cumpra a lei. O que está acontecendo é isso. A estratégia do estrategista é justamente essa. Fazer com que o mundo inteiro enxergue que o que está sendo feito, dentro da lei. Olha só. Vamos pensar um pouquinho. A gente que estuda, a gente que procura entender um pouco sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, o porquê das comunicações espirituais, não só de conforto, não só de cura, certo? Não só de desobsessão, que aliás, desobsessão o que é? É um trabalho de polícia do mundo espiritual. Que todo obsessor, ele se torna um infrator. Quem vai recolher os infratores são quem? Os guardiães. Quem são os guardiães? A polícia que existe no mundo espiritual. Que vai lá, que pega lá o espírito que está obsidiando o ser
certo? Que é denunciado de alguma forma, né? De onde ele age, como ele age. Então eles armam um cerco para poder pegá-los. E esse cerco é armado onde? Dentro da casa espiritual, às vezes dentro da casa das pessoas. Dependendo de quem? De quem está ali fazendo todo esse preparo. Então a gente precisa entender como é que funcionam as coisas. Então, para os que reclamam sempre que as nossas mensagens é aterrorizantes, só deixa as pessoas apavoradas, não sei o quê. Olha, gente, eu prefiro saber o que eu vou enfrentar do que o ser pego de surpresa e depois ficar lamentando por que ninguém falou. Os covardes, né? Os covardes que ficam se acovardando por aí, escondendo a verdade das pessoas, ou simplesmente não sabem. Dizem, se arvoram em se dizer ter mediunidade, ou ouvir isso e aquilo, mas não entendeu bulhufas daquilo que nós devemos aprender sobre a evolução do planeta. Não aprendeu nada do que aconteceu em Atlântida. A história de Capela não foi um romance, não um filme. Evolução do universo, evolução dos planetas. E aqueles que não evoluem mudam para planetas inferiores, como é inferior a vibração vibracional desses seres que querem aprovar aborto, que querem liberação de drogas, que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita a vida, não respeita a natureza, não respeita a si próprio. O que acontece com essas pessoas? Aí as pessoas vêm, né, com alguns papos furados, dizendo, mas são pessoas boas, coitadinhos, estão... Gente, pessoas boas não procuram pessoas ruins. Pessoas do bem não se envolvem com pessoas ruins e se envolvem com eles, certo? E se envolvem com eles de tal forma que eles passam a ser ali manipulados. Então muita gente, né, fica aí apenas com tons, palavras de críticas, porque são poucos estudiosos. Mas deixa o tempo. O tempo é o remédio para calar a boca dos ignorantes. O tempo responde a tudo com a verdade. A verdade, ela vai agindo sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, nós estamos desenvolvendo trabalho, certo? Estamos desenvolvendo um trabalho, certo? Aonde precisamos fazer o quê? Que as pessoas, elas fiquem atentas a tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Certo? Só isso. Tá certo, gente? O tempo vai mostrar, certo, toda a verdade. O tempo mostra toda a verdade, certo? O tempo. É isso que a gente tem que procurar entender essas coisas. Você sabe que quando o mal, quem é do bem é do bem. Entenda isso. Quem é do bem é do bem. Quem é do mal é do mal. Quem é do mal, ele vai se misturar ao bem, vai se misturar, certo? E vai querer se passar por, sabe como os lobos, eles querem se vestir de cordeiros? Os lobos querem se vestir de cordeiros para se infiltrar no meio dos cordeiros e ali, entendeu? Querer destruir tudo aquilo que os cordeiros vêm fazendo, certo? Juntamente com quem? O comando do pastor, certo? A gente só tem que aprender a lidar com todas as situações com a sabedoria que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Tá bom? É isso que a gente tem que fazer. Jesus disse, conheça a verdade, que a verdade te liberta. Conheça a verdade, que a verdade te liberta. Então, gente, tá aí. O presente chegou? Chegou. Certo? O presente chegou. Tá certo, gente? Né, David? Tem muitos lobos aqui? Tem. Por que estão preocupados com aquilo que a gente fala?
Por que que os lobos ficam preocupados em ouvir a verdade? Por que que não esperam? Simples assim, é só esperar para ver. É só esperar. É só aguardar um pouquinho mais. Certo? Viu, Flor? Não se preocupe. Não se preocupe. Sabe por quê? A gente tem que entender os rituais de passagem. E se você entender o ritual de passagem, para este caso específico, certo? Para que as coisas possam se suceder, tem que estar publicado dentro de um órgão oficial. E nada foi publicado. Sabe por quê? Porque eles sabem que estão agindo errado. Sabem que estão agindo de forma errada. Eles sabem. Só estão esperando o quê? Esperando que o pastor erre. Como o pastor está com a faca e o queijo na mão e a fome e a vontade de comer, entendeu? Só está esperando o momento certo para poder partir esse queijo no meio e ali fatiar tudinho, certo? Aí não vai sobrar ovo, não vai sobrar omelete, não vai sobrar capim, não vai sobrar chuchu, não vai sobrar nada. Vai sobrar nada. Vai ser feita uma limpeza nessa horta. Viu? Vai ser feita uma limpeza nessa horta, viu, gente? Busque informações, gente. O que chegou ontem de presente? Chegou ontem de presente, tá? É só você procurar. Procure as informações. Procure as informações, tá? Tá certo? É só aguardar. É só aguardar. Por quê? Por que que o mal está desesperado, sabendo que lhe resta pouco tempo? Eu acredito em Deus, acredito nos espíritos, acredito na misericórdia divina, acredito. Certo? Por que chegou mais fertilizantes ao Brasil? Que precisa continuar semeando coisas aqui pelo Brasil para poder alimentar todo mundo. Então, gente, essas coisas são fatos consumados. Tem muita gente que vai dar tiro no pé, tem muita gente que está fazendo de tudo, viu? Muita gente está fazendo de tudo para tentar persuadir, né, o pastor se precipitar, o pastor assim dar um tiro e espalhar as ovelhas. Está tudo matematicamente certo, dentro daquilo que fora planejado diante todo um conceito, né, de aliados que se tem por aqui. Né, Raimunda Salles? Né, Miriam Galhardo? Viu? Vocês acreditam em Deus? Então vamos lá. Então vamos acreditar de fato e vamos fazer a nossa parte. Tá bom? Vamos nos preparar para trabalhar cada vez mais. Vamos nos preparar para manter esse sentimento de brasilidade, de patriotismo. Isso é muito importante. Vamos ressaltar nessa bandeira belíssima que é a bandeira do Brasil em todos os momentos da nossa vida. Certo? Vamos colocar realmente o verde e amarelo em tudo que é nosso. Em tudo que é nosso. Sabe, eu acho que a gente não deve ter medo de demonstrar do que somos. Se entrar na Colônia de Esperança, nós colocamos a bandeira do Brasil bem grande. Porque quando na Segunda Guerra Mundial, lá os pracinhas subiram, né, o Monte Castelo, lá no alto eles colocaram que a bandeira do Brasil. Foram soldados brasileiros, certo? Tá? Soldados brasileiros que
conseguiram superar os inimigos. Graças à astúcia, determinação, certo? Em cada um fazer a sua parte. É isso que a gente precisa fazer. Cada um faz a sua parte. E antes de qualquer coisa, sabe? Eu vejo que foi feita uma lavagem cerebral muito grande na cabeça de muita gente. Tem muita gente que não sabe, certo? Não sabe o que está falando, nem sabe o que está fazendo. Não sabe aquilo que escolheu. Quem por um acaso imaginar que vai ganhar alguma coisa colocando alguém muito errado para poder comandar uma empresa, vai perder a empresa. Quem por um acaso acha que aqueles que erraram, certo? Podem acertar agora, vão continuar errando, porque não reencarnaram ainda, certo? A estratégia, ela se faz necessária. Por quê? Porque o inimigo, ele é audacioso. Você sabe que quando a gente se preocupa com as consequências para os pequeninos, viu, Jonadinho? Quando a gente se preocupa com os menores, com os indefesos, com aqueles que podem sofrer retaliações, a gente tem que pensar muito bem. Você sabe que do mesmo jeito, né? Que quem tem filhos, qualquer coisa que vai fazer, pensa nas consequências que poderão sofrer os seus filhos. Então muita coisa, certo, parece que está arrolando aí a revelia. Muita coisa parece que está acontecendo assim, sem ninguém ver, sem ninguém fazer nada. É importante a gente saber que se não for um ser humano, realmente humano, que esteja à frente, se não se preocupasse com as consequências de seu povo, por exemplo, essas guerras todas que a gente vê, será que se, por exemplo, o presidente da Ucrânia não tivesse arvorado, né, de querer se aliar aos inimigos daquela nação poderosa lá, de deixar com que eles armassem mísseis um território para afrontar, certo, a nação russa? Sabe que ele pensasse no povo, ele não poderia estar em paz? Poderia estar em paz agora? É importante a gente apenas nos lembrar que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que analisar tudo muito bem, certo? Tem que analisar muito bem. O Brasil, ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por que das preocupações dessas pessoas em querer prejudicar, né, todo esse contexto religioso e espiritual que é praticado nesse país? O Brasil é um dos poucos países do mundo, né, tirando lá, claro, tem lá os nossos irmãos do Oriente Médio, tem muitos irmãos da Índia, muitos irmãos espalhados pelo mundo que eles fazem lá os seus cultos, fazem as suas vigílias. Isso é muito respeitoso. De todos eles. De todos eles. E o porquê que essa perseguição às religiões? Por que essa perseguição aos religiosos? Por que essa implantação da descrença de Deus? Por que querer proibir, né, fazer a prece do Pai Nosso dentro de um ambiente onde as crianças possam ter um caminho melhor? Porque um caminho, uma criança que frequenta uma igreja, dificilmente
certo? Dificilmente consegue se tornar alguém que se perca no caminho. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Certo? É preciso agir pela fé, pela inteligência, né? Pela inteligência e pela nossa capacidade de enxergar as coisas. Eu acredito que nos Espíritos de Deus, acredito nessa transição do planeta, acredito que muita coisa vai acontecer que vai desagradar muita gente, vai desagradar mesmo, certo? E vai trazer grandes prejuízos a muita gente. Muita gente vai se decepcionar. Olha só. Nós sabemos que esses assuntos desagradam muita gente. Quando a espiritualidade, em 2017, nos falou que o arcanjo Miguel estaria iniciando um trabalho no planeta Terra, mediante o que viria por aí, onde as pessoas se revelariam o que eram, e começaria-se uma grande perseguição a tudo que é ético, moral, daquilo que se representa em família. E fato aconteceu de 2019 para 2020, com essa história de pandemia, em que os tiranos se arvoraram de um poder muito grande e saíram com todas essas proibições, todos eles, né, a um contexto de querer atenuar o ateísmo em todo o mundo, tentando impor às pessoas um regime totalitário, do qual eles se arvoraram de querer ser os doutrinadores. Como está lá no Apocalipse, né, que estaríamos vivendo uma guerra espiritual, nós estamos vivendo essa guerra espiritual. Estamos vivendo essa guerra espiritual. Estamos vivendo. E é preciso fazer com que essa guerra se acabe, para que haja paz. Para que haja paz nesse universo. Para que haja paz no nosso planeta. Para que haja paz. Nosso planeta está passando por uma depuração. E tudo que a gente vê acontecer é apenas cada um mostrando o que é. Tem gente que não tem conhecimento. Tem gente que não tem conhecimento. Tem gente que não sabe absolutamente nada dessas coisas. São pessoas que nós respeitamos e vemos que os propósitos deles são outros. Eu aprendi que eu estou reencarnado para poder aprender, desenvolver o meu conhecimento e continuar evoluindo, reencarnando até o momento em que eu não precise mais reencarnar. A questão é essa. Não precisar mais reencarnar até um ponto. Como a gente sabe, como está escrito no Apocalipse, que dividir para reinar, está no Evangelho, é o lema de Satanás, e Satanás é apenas a soma de toda a maldade humana. Satanás é o ser humano ignorante, é o ser humano que não tem amor ao próximo, não tem respeito ao próximo, não tem qualquer senso de humanidade em prol da humanidade. São aqueles que questionam tudo, mas tudo aquilo que lhe é esclarecido, os mesmos não aceitam, porque eles querem impor uma verdade que está dentro de si e que para isso, se preciso for, eles empunham uma espada e nessa espada saem criando essas guerras, como aconteceram
ao longo desses milênios passados, dessas guerras santas, dessas cruzadas, e todos esses massacres que foram feitos em nome de Deus, utilizados-se por seres humanos que não sabem o que é Deus, nunca souberam, e com isso acabaram se perdendo. Quem prestou atenção nas mensagens de 2020, 2021, quando os Espíritos de Deus nos avisaram que estavam reencarnados, muitos daqueles imperadores romanos, muitos daqueles senadores, muito daquela gente que gostava de quê? Da balbúrdia, da prostituição, viviam em plena corrupção do Império Romano, estavam reencarnados. Mas nenhum ser reencarna para errar, só que o vício é muito difícil de se corrigir dentro de um ser que traz dentro de si e se arvora no direito de usurpar ou de usufruir daquilo que ele não construiu. Acha que é legal invadir, roubar, tirar, usar da expertise para que ele possa ter coisas aqui na Terra que ele não vai conseguir levar para a eternidade. Ele pode até achar que tem facilidades por conseguir comprar coisas ou ter coisas que ele acha que tem por um tempo. Mas vem o tempo e vem a justiça divina, ele impõe ali uma situação que vai lhe causar uma certa demência espiritual e vai lhe trazer depois prisioneiro dentro de um corpo do qual ele molda, dentro das atrocidades que ele cometera junto à vida de outros seres. Jamais Jesus quis que os apóstolos revidassem as insolências daqueles que viviam provocando. Jesus mesmo, ele não retribuiu as provocações, Jesus mesmo não se arvorou em ficar batendo boca com quem quer que seja. Porque o que o mal queria com Jesus era justamente desestruturar Jesus. E como aqueles seres viam que não conseguiam desestruturar Jesus, eles foram nos pontos mais fracos, nos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, que estavam doidos para embainhar uma espada e sair fazendo justiça com as próprias mãos, caíam nessas ciladas, onde Jesus sempre dizia: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Da mesma forma com que você ofende, da mesma forma você será ofendido. Então digo a todas as pessoas que estão aqui, que há algumas pessoas que querem apenas tumultuar, querem provocar, estão ali juntos, se arvorando de querer atrapalhar toda uma experiência de transmitir a vocês aquilo que a espiritualidade nos traz para que nós sigamos em paz dentro de um objetivo que todo mundo quer. Um país livre, um país onde há trabalho para todos, há saúde para todos, e realmente há condições, de estudar matemática, de estudar astronomia, de estudar ciência, de estudar alquimia, de estudar tudo aquilo que realmente vai trazer valor agregado à vida de quem estuda. E não ficar dentro dessas escolas, universidades, criando exércitos de gente revoltadas, só que tornando-os incapacitados, querendo colocar a dificuldade daqueles pobres miseráveis como causa de guerra. Isso tem que ser tratado como causa humanitária. Aqueles que com amor é conquistado acabam se colocando dentro de uma condição de ajudar o seu próximo, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então eu falo a vocês, quanto mais a gente fica revidando os insultos, mais os insultadores continuarão querendo nos insultar. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso, entendeu? Conosco o tempo todo. Jesus diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Jesus ensina nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha o caminho que a gente tem que seguir. Agora, se você se arvorar em querer fazer justiça com as próprias mãos, se prepare com a lei do retorno. Viu? Se prepare com a lei do retorno, que a lei do retorno ela é implacável. Certo? Então, olha só.
acalmemos os corações. Acalmar os corações, sabe? Deixa o tempo se encarrega, viu? De resolver todas essas questões. Eu digo a vocês, sabe, que estão ansiosos, né? Preocupados com tanta coisa. É normal. É normal. É normal, sabe, a gente estar assim preocupados, né, com tanta coisa. Certo? Normal. Porque nós somos cidadãos aqui. Certo? Nós somos cidadãos de uma grande nação, onde nós estamos reencarnados aqui para nós nos corrigirmos. Sabe? Não duvide. Vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui, gente, uma vez alguém me falou, isso aqui não é um jogo de videogame, não é uma partida de dominó, e também não é um jogo de truco, onde se faz muito barulho por pouca coisa. Isso aqui, gente, nós estamos vivendo é uma estratégia espiritual dentro desse processo de evolução planetária, certo? Aonde nós estamos vivendo os dias derradeiros, os dias finais da mentira. Né, dona Lourdes? Exato. São os gatilhos, gente. São os gatilhos. A gente tem que tomar cuidado com os gatilhos. E esses gatilhos, sabe, eles provocam as pessoas e fazem com que as pessoas se arvorem de ódio. De ódio. Nós não estamos aqui para vibrar no ódio. Eu não estou aqui para isso. Sabe? É muito difícil. É muito difícil, veja só. Aguentar tudo isso. É muito difícil aguentar tudo isso. Sabe? Tem situações, sabe, que os estrategistas falam assim, ó, espera. O afobado, ele sai na frente, é o primeiro a morrer. É o primeiro a se perder. Porque ele acaba indo sozinho, porque não se prepara para tudo. A nossa evolução, ela vai se dar através do conhecimento e pelas atitudes que nós tomarmos diante das provocações. Nós seremos provocados de todos os meios e modos. Então digo a vocês, você acredita na reencarnação? Você acredita nas reencarnações? Então, todos os seres que reencarnam, eles precisam estar aqui reencarnados como uma forma deles aprenderem alguma coisa. A gente só reencarna porque deixa essas coisas pendentes aqui. Certo? Então não deixa isso afetar você de forma alguma. Não permita. Não permita de jeito algum. Tudo vai se resolver. Acredite. Tudo vai se resolver em nome de Deus, em nome do amor, em nome da paz. Certo? Vamos evoluir. Vamos cuidar um pouquinho de nós. Né, sou Agostinho Bortoloso. Vamos. Você sabe, gente, você conhece aquela história, quem ri por último é melhor? Os mais velhos são sábios. Eles dizem isso. Quem ri por último ri melhor. É assim que a gente tem que fazer. É desse jeito. Tá bem? Nada de brigas, nada de ódio. Você sabe que a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande. Dentro de como nós administramos o tempo
e dentro daquilo que a gente se arvora em aprender. O tempo que você perde digladiando-se com a inutilidade do inútil é um tempo valiosíssimo que vai parecer uma eternidade na sua forma de ser. Quanto mais a gente puder aprender, mais rápido a gente vai evoluir. E a nossa mente ela tem uma capacidade tão grande de juntar tudo aquilo que aprendemos nas encarnações passadas para poder moldar nesse momento a nossa personalidade. Para que a gente mostre se tem equilíbrio, se tem humildade, se tem astúcia, se tem inteligência, se sabe agir, se é um estrategista ou se é apenas um boi sonso. Tudo isso é de acordo com o esforço de cada um. Por isso que é uma perda de tempo usar mal o tempo que nós temos aqui com discussões que não vai levar ninguém a nada. Você sabe que o que vale de tudo isso são as atitudes. As nossas atitudes é que vai fazendo com que a gente evolua, que essa nação evolua, que esse povo evolua. Quem não quer evoluir só pensa em briga, discórdia, invasões, toma cada lá, favores aqui, favores ali. Todas as pessoas que defendem o que é errado, eles apenas estão ali tentando se aproveitar de uma situação mediante uma incapacidade própria que os mesmos têm. Sabe aquelas pessoas que quando vem uma carreta tombada na rodovia, eles arriscam a sua vida para poder saquear a carga? É a mesma coisa. Só que nessas condições as pessoas arriscam a sua encarnação. Quando você faz essa ligação com esses seres, você não está arriscando 1 ano, 2 anos da tua vida, está arriscando a sua encarnação inteira. Uma encarnação perdida por causa dessas atitudes insanas que se toma. Por isso que Jesus diz, né? Dize-me com quem andas, que eu digo quem você é. E cada vez mais que a gente faz as perguntas para o mundo superior nos traz informações para que a gente consiga ter a clareza de enxergar esse momento de transição que a nossa nação está vivendo, que o nosso planeta está vivendo. A guerra aqui é espiritual. A guerra nos outros países é climática. A guerra em outras nações é econômica. A guerra em outras nações é por poder, medir força. E olha, prestem atenção nessas demonstrações de armamentos que estão por aí, entre Estados Unidos e Rússia. Prestem atenção. Preste atenção no que está acontecendo lá no centro-oeste, lá do estado norte-americano, em relação àquele vulcão lá do Parque Yellowstone, que ninguém sabe por que os animais estão saindo de lá, ninguém sabe por que aquela região está sendo evacuada. Eles não falam isso para o mundo porque aquele vulcão pode explodir a qualquer momento e causar alguns problemas no planeta. Interromper, por exemplo, todo o tráfego aéreo, todo esse tráfego aéreo no mundo, principalmente no hemisfério norte, pode ser interrompido. E basicamente todo o tráfego aéreo é no hemisfério norte, inclusive das nações que vivem aqui no hemisfério sul. Enquanto os homens ficam ali brigando e disputando o poder, quem manda ou quem vai se aproveitar mais de uma situação ou de outra, certo? O planeta está mostrando o que ele é. Você sabe que a cada dia que passa a gente vê tanta coisa feia acontecendo. Você vê tantas coisas assim que você fala, não é possível que eu esteja vivendo no mundo como ele está hoje. Não é possível que isso seja verdade. Não é possível. Certo? Não é possível. Então, todas as pessoas, sabe, que têm moral, não perca a sua moral.
Só que não se filia aos imorais. Lembre-se do que Jesus ensina: dize-me com quem andas, que eu digo quem você é. Lembre-se das palavras do Cristo, para que você tome cuidado e você não seja pego, sabe, com pessoas que você pensa que conhece. Esse nosso planeta está vivendo o seu momento máximo, e toda essa transição já anunciada há muito tempo, né, pelo grande médium do Brasil, Francisco Cândido Xavier, onde muita gente diz que passou. Não passou. Aquela moratória foi para ver se a gente aprendesse alguma coisa. Terminou a moratória, a humanidade mostrou, não aprendeu muita coisa, não. É só você ver o mundo como está, essa libertinagem como está, essa pedofilia como está, essa prostituição como está. É só a gente aprender a lidar com essas situações e não nos corrompermos. Não se corrompa. É isso que você deve alimentar dentro da sua alma. Não se corromper de jeito algum. Não se corromper. Tá certo? É isso que nós devemos fazer. É isso que a gente deve aprender. É isso que a gente precisa realizar. Nós vamos ver coisas piores, viu? Nós vamos ver, sabe, ver as pessoas falidas moralmente mostrarem que realmente são falidas moralmente. Não se espante. Não se espante com as coisas que vocês vão ver por aí. Não se espante. Não se espante. De jeito algum. Porque, infelizmente, nós vamos ver isso acontecer. Não se assuste com o que querem aprovar sobre essa questão, sabe? Essa coisa ilógica diante das próprias coisas que eles fazem. Se eles querem tanto aprovar o aborto, por que estão criando indústrias de fetos? Por quê? Por quê? É uma incoerência muito grande em tudo. Nós estamos vivendo como aqueles nos últimos dias, né, de Noé. Né? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E ninguém se importava com aquilo que Noé vinha alertando as pessoas. Viu? Tá bom? Enquanto nós, né, Vitória Marta, nós vamos ficar muito tristes de ver a falência, como a gente vem vendo a falência do ser humano. É muito triste. Exatamente como aconteceu nos tempos de Noé. Aí veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Está vindo um novo dilúvio, só que agora, como nos ensina o Apocalipse, o dilúvio de fogo. Olha, gente, independente, sabe, da minha vontade, da sua vontade, vou falar uma coisa para vocês. As trevas não tomarão conta do Brasil, tá bom? Isso não depende da minha vontade nem da sua, mas da vontade do Pai que está no céu.
Porque Ele preparou o Brasil. Ele preparou o Brasil para que o Brasil seja essa grande nação que o Brasil o é. Certo? Sigo em frente. Sigo em frente. Nós viveremos momentos de tormentas. Viveremos. No mundo todo, tá? Viveremos no mundo todo momentos de tormentas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Deus é o suficiente. Eu acredito nisso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induziu o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Ó, gente, por mais difícil que possa parecer, a verdade ela vai permanecer. O Brasil vai continuar em seu programa de ascensão. Toda essa mentira que criaram vai acabar. Todo mal vai acabar. Acredite em Deus. E acredite na missão que esse país tem. Acredite. Acredite nisso. E não se desespere. Certo? Você sabe que está tudo tão claro. É que o nosso povo está acostumado de querer resultado rápido, né? Não se preocupe com quem não tem um dos membros em suas mãos. Não se preocupe, não. Ninguém vai chegar aonde vocês imaginam, viu? Acredite, os papagaios estão agindo. Os comandantes estão agindo. As águias estão voando.
Papai Noel trouxe o presente. Trouxe o presente. Toda a verdade será exposta. A máscara vai cair, o máscara vai ser desmascarado. E vocês vão ficar surpresos com a ramificação que isso tem. Com pessoas do mundo inteiro. Não se trata de uma pessoa. Se trata de uma teia de aranha que vinha sendo armada há muito tempo para quererem usurparem toda a riqueza que esse país tem. Você sabe o que falta ao mundo? Realmente. É conhecer sobre reencarnação. Você sabe tudo aquilo que tiraram do mundo, não levaram para lugar nenhum, estão aqui no mundo. Por mais que os homens acham que eles podem tirar as coisas dos outros, eles não podem levar nada com eles. Por mais que os homens acham que eles têm poder, o poder deles é limitadíssimo. Termina quando eles morrem. E eles se deparam diante de uma pobreza tão grande. E lá, as consequências dos atos praticados. A justiça divina, ela é implacável, ela cobra. E ela dá a sentença sem dó. Porque muitas das vezes você deixa de dar um castigo para o filho, porque você tem dó dele, depois o filho se revolta contra você e te dá lasca-lhe a mão na cara. A justiça divina não faz isso não. Ela aplica a lei. Você sabe que o que nos pune somos nós mesmos. Sabe, quando você se arvora em fazer alguma coisa errada, é você que se pune. A consequência dos atos é apenas o limiar do conhecimento que as pessoas têm, que acham que são os outros que punem. Não. Quando você faz alguma coisa errada, você pode ter certeza. Você vai ser punido por isso. Você vai ser punido pelos erros que cometeu. E aí a gente tem que andar de cabeça erguida, certo? Tentar não ter vergonha dos erros que cometeu e corrigi-los. Porque o problema continua. As facetas humanas ainda continuam. As mentiras humanas continuam até o tempo em que o ser humano achar que isso é importante. Só que esses seres humanos vão ser expurgados do planeta Terra. Em espírito, ninguém vai para outro planeta encarnado, não. Quando muitos irmãos falam de arrebatamentos, são desencarnes coletivos que vão acontecer. E todos esses seres que desencarnam coletivamente não são largados, jogados no abismo do mundo espiritual, não. De forma alguma. É separado o joio do trigo, é separado, sabe, o bode das ovelhas. E é dado a cada um de acordo com o seu merecimento. A verdade fica explícita na vibração que cada um tem. Então vai acontecer muitos desses desencarnes, e vai acontecer de muita gente já desse planeta já migrar para outros planetas, porque a sua vibração não vai se adequar a esse ato de regeneração que o nosso planeta está adentrando. Então a gente tem que também ter um pouco de entendimento de tudo que nós vamos enfrentar e não achar que morrer é desgraça, não. Só que a gente tem que morrer do jeito certo, na hora certa, da forma certa, no momento certo, e não forçar a barra, como alguns estão forçando a barra, achando que terão um alívio das suas dores. Ninguém alivia a dor de ninguém infringindo a lei. A lei existe para ser cumprida. Certo? Então é só a gente entender um pouco sobre reencarnação, que você entende tudo o que está acontecendo aqui. Aconteceu isso em Júpiter, aconteceu em Marte, aconteceu em Mercúrio, aconteceu em Vênus, aconteceu em todos os planetas do Sistema Solar. E a gente conta muita história de Capela, que os capelinos vieram para cá. Muita gente se vangloria dizendo que é capelino isso e aquilo. Gente, foi expulso de lá, é tranqueira. Está aqui porque aqui teve a oportunidade de se regenerar, de usar a sua inteligência para trazer algum benefício para a humanidade,
para poder conseguir se perdoar das barbáries que cometeu, assim como toda essa gente que se arvora nessas barbaridades todas, daqui a alguns milênios, tá? Milênios, vão estar em outros planetas, sabe, se bancando lá de missionários da paz para resgatar os seus erros, corrigir as cagadas que fizeram, corrigir todas as cacas que deixaram no seu histórico. Sabe quando você pega o seu histórico escolar, o seu boletim, você vê lá de todas as notas que você teve? E você sabe como conseguiu todas? Aquelas que você colou na prova, aquelas que você não colou, está tudo ali registrado. Assim é a nossa vida, assim é o nosso cérebro, assim é o nosso julgamento, aquilo que os evangélicos falam do julgamento que está acontecendo, no julgamento final, está todo mundo esperando? Não, está todo mundo sendo julgado já. Não tem ninguém na fila de espera aguardando o julgamento, não. A sentença já está sendo dada. Ou fica no planeta ou vai embora. A grande maioria está indo embora. A grande maioria que se fingia de bom moço está indo embora. A grande maioria que se fingia ser misericordioso está indo embora. Os mentirosos, fora daqui, os mentirosos, fornicários, como está descrito no Apocalipse, está todo mundo, muita gente indo embora do planeta já. E lá vão ter uma chance de mostrar alguma coisa. Se lá não se melhorar, vão para outro planeta ainda. Porque não existe morte. Não existe. Só aqueles infelizes que cometem suicídios que vão presos ao Vale dos Suicidas e lá fica o tempo que deveriam ficar encarnados. Não importa se morreu com 10 anos, com 11 anos, com muitas crianças hoje estão cometendo suicídio, que são adultos reencarnados, cometeram suicídio, vão ficar uma temporada no Vale dos Suicidas, certo? O tempo que deveriam ficar encarnados e vão sair de lá quando terminar esse tempo. É muita coisa? É muita punição? Não é não. É para poder pensar, sabe, no que fez, para não fazer outra vez. Aí muitos desses seres reencarnam com certas dificuldades de tomarem decisões para não cometer esses delitos novamente. São os limites que eles imploram para ter, para não pisarem na bola novamente. Então, se você quer se limpar, quer se purificar, não se misture essas coisas nojentas que estão aparecendo por aí, não. Nem mesmo essas pessoas que só sabem criticar, sabem meter o pau, sabem zombar. Não se preocupe com eles, não. As pessoas zombando, essas pessoas, eles criaram a pior das coisas que eles poderiam ter, o desprezo. O desprezo dos seus próprios pares, dos seus filhos, dos seus netos, que vão se envergonhar das atitudes que eles tomaram, porque não pensaram nem no futuro dos mesmos. Porque ninguém nesse mundo será feliz enquanto tiver alguém infeliz. Nós não teremos a paz completa enquanto tiver alguém em trevas. Então precisamos corrigir essas posturas todas que estão aí, fazendo com que nós tiremos, né, aquela coisa ruim que está em nós e causemos explosões emotivas e nos misturemos a eles. Sabe quando você mistura-se a lama, sabe a porca lavada, que volta a refocinhar? Mas era a porca lavada. Era porco mesmo, então ele voltou a refocinhar. Assim como muita gente, sabe, quando a gente pensa que está ali regenerando, não regenera numa vida. Precisa de muitas encarnações para alguém realmente mudar. E a gente muda quando a gente recebe facilidades e quando a gente encara as dificuldades. A forma com que a gente reage. É isso que faz a nossa vida mudar, é isso que faz a nossa vida evoluir. Agora, depende de cada um. Apenas isso. Depende de cada um. Eu acredito na reencarnação, acredito na misericórdia divina, acredito na lei de causa e efeito. Acredito. Viu? Viu, gente? Olha, as massas mediunizadas vão marchar. Viu? Olha, gente, creio eu que esse dezembro será marcado nas nossas vidas. Tá bom? Gente, fiquem todos em paz. Deus os abençoe. Eu acredito nos espíritos. Eu estou aqui. Eu sempre procuro observar quem é que está aí.
Eu sempre digo, eu estou aqui. E você? Você está aí? Quando Jesus perguntou, né, para Joana de Cusa e falou para ela, eu estou aqui. Deus os abençoe, gente. Gostaria de falar de outros assuntos sobre saúde, ensiná-los, tudo aquilo que os Espíritos nos passam, né? Para que você fique curado de todas as mazelas. É possível. Através das águas coloidais, dos compostos, das plantas medicinais, de uma água boa, de uma alimentação saudável. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aquilo que não é possível hoje, certo? Aquilo que não é possível hoje, você pode ter certeza, perseverando, amanhã será possível. Mas se você desiste de tudo hoje, amanhã você vê seu sonho se perdendo. Eu estou aqui. Deus os abençoe. Quem puder dar like, eu agradeço. Quem puder contribuir com o canal, agradeço. Quem puder contribuir com o sonho, está aí na descrição do vídeo. A realização de um sonho, de construir, de preparar um local. Que para muitos, né? Sabe? Eu sou igual a Martinho Lutero. Se eu souber que o mundo for acabar amanhã, hoje eu vou plantar minha macieira. E como dizem outros, né? Vou plantar as minhas tamareiras também. Que as tâmaras demoram 80 anos para produzir. Vou plantar minhas tâmaras. Muita gente criticando esse sonho da gente montar, né, esse centro holístico terapeuta hospitalar para poder ajudar as pessoas, criticando, falando que é um desperdício de dinheiro, sabendo, né, que de toda essa tribulação que vem pelo mundo, certo? E a gente fala que isso aqui tudo vai ficar debaixo d'água, vai. Mas não é por isso que eu vou deixar de viver, não é por isso que eu vou fazer de tudo para poder ajudar meus semelhantes. Eu vou fazer. Assim como cuidar das crianças, assim como a escola de médiuns, assim como nós pretendemos criar a universidade. Sabe, dar os primeiros passos para que as pessoas tenham educação de verdade, que elas aprendam sobre alquimia, matemática, astronomia, que entendam, sabe, trazer aquelas formas antigas de ensinar o aluno o que é matemática, o que é história, o que é geografia, o que é ciências, o que é estudos sociais de verdade, e não criar esse campo de ódio que foi criado por aí, de botar uns contra os outros, ensinar as pessoas a se desenvolverem. É isso que nós queremos. Então tá aí, se você quiser ajudar, tá aí o link, certo? Para você contribuir. Se você acha também que é um exagero, eu digo para vocês, eu acredito no Cristo, acredito nos Espíritos, acredito, sou devoto de Maria Santíssima, sou filho de Maria Santíssima. E mesmo os apóstolos, né, sabendo que iam morrer perseguidos pelos romanos, eles continuaram cumprindo a missão deles. Mesmo as pessoas criticando, achando que é um desperdício, porque para mim, o dinheiro que vai ser gasto ali naquele imóvel, se eu conseguir ajudar uma única pessoa, essa pessoa se curar, essa vida não tem preço. Não existe preço para uma vida. E ali serão milhares e milhares de vidas que serão ajudadas. Pois nós pedimos a cada uma das pessoas que se tornam membros, que queiram participar, não só economicamente, mas participarem ativamente. Vamos precisar de todos os operadores de terapias, médiuns, irmãos que ajudem na alimentação, na limpeza, na segurança e tudo mais que for necessário. Vamos fazer tudo o que é possível. Se não for possível comprar aquele imóvel, se demorar demais,
E se alguém comprar, vamos procurar uma outra coisa. Vamos continuar. Que até isso, né, as pessoas estão preocupadas se vai juntar dinheiro a tempo, se não vai. Eu vou fazer minha parte. O dinheiro fica em nome da casa. A casa sempre cumpriu a sua palavra. Sempre cumpriu, sempre mostrou o que fez. Nós prestamos contas de tudo o que é feito, tudo que é comprometido a fazer. Quem quiser ajudar, seja bem-vindo. Quem quiser procurar a gente para dúvidas, apareça na casa. Só avisar. Se quer realmente ajudar. Não adianta falar que você vai ganhar na loteria, entendeu? Não vai atrás disso, não. Ah, vou ganhar na loteria, eu vou ajudar. Vou ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar. Vou ganhar... Bobagem isso. Isso é minha bobagem. Eu não quero que as pessoas fiquem iludidas com isso, não. Eu ando com os pés no chão. Então tá ali. É um imóvel muito bonito, muito grande, muito bom, o suficiente no momento para poder criar esse centro holístico hospitalar, Maria Santíssima, para ajudar as pessoas com todas as terapias e todas as formas de cura existentes, desde a alopatia, homeopatia, fitoterapia, cura espiritual, cura terapêutica e tudo mais que existe nesse universo. Como alguns ignorantes já falaram, nós falamos daquelas med-bed, aquelas camas que curam. Já entram os ignorantes e falam, mas aquelas camas não estão autorizadas aqui ainda. Aí, sabe, diante de tamanha jumentice, porque, sabe, tudo é possível aquele que crê. Não estão liberadas. Assim que for possível, vamos correr atrás para liberá-las para que venham aqui para o Brasil. E não simplesmente falar que não dá para fazer. Agora, se não quer fazer, é outra coisa. Aí é não querer fazer. Mas é a justificativa daqueles que estão sempre criticando aqueles que se esforçam em fazer. Aqueles que sonham em fazer não têm coragem de levantar a mão para poder pegar numa pá de pedreiro, numa pá de cal e ajudar em alguma coisa. Vou continuar fazendo. Vou continuar trabalhando. Vou continuar. Quer as pessoas metam o pau, pode xingar do que for, pode falar o que quiserem. Tá ali, para quem quiser vir, certo? E quem quiser ajudar. Quem quiser meter o pau, sem problema algum. Fique à vontade, cada um demonstra o que é por aquilo que fala e faz. Enquanto uns estão metendo o pau, eu continuo trabalhando. Enquanto uns criticam, eu continuo trabalhando. Sempre foi assim. O Cristo aconteceu a mesma coisa. Enquanto muito metia o pau nele, ele curava os doentes, desobsidiavam os obsidiados, ensinava as pessoas matemática, ensinava as pessoas filosofia, ensinava as pessoas sobre vida. Enquanto isso, tudo estava metendo o pau nele. Ganhou quem aprendeu, porque quem meteu o pau está atrasado lá há 2000 anos. Obrigado a todos. Viva Jesus.